Então, muito bem. O que eu pretendo aqui é, vamos dizer, tentar expressar de uma maneira sucinta e essencial, dentro das minhas possibilidades, dentro do meu nível de inteligência, né, uma, um resumo, né, vamos dizer assim, uma resenha sobre o filme O Exorcista, a história. Eu não cheguei a ler o livro até hoje, eu não cheguei a me interessar pelo livro, também nunca encontrei. Mas o filme eu assisti várias vezes. Acho que até tenho guardado ainda em VHS aqui e tudo. Cheguei a assistir, eu assisti esse filme uma 7 ou 8 vezes na minha vida, né? A última vez que eu assisti foi a semana passada. Eu estava com uma pessoa da minha família e né, nesta última vez que eu assisti, né, alguns insights que eu já havia tido, né, antes, que eu havia tido antes, né, me voltaram aqui. Então eu gostaria né, de explicá-los, né, porque me parecem bastante importantes para se entender, né, fazer uma ponte aí, por exemplo, entre a literatura, entre a religião, né, realidade, né. Eu acho que o filme ele é bastante exemplar no sentido cristão. E eu já explico por quê. Então a questão assim, para começar, sempre a gente tem que colocar assim, né, já que se trata de uma história ficcional, então ela tem um narrador, e todo narrador, vamos dizer assim, né, falando em termos técnicos, formais, é onisciente. Se você pega na Bíblia, pega no Alcorão, né, no Tao Te Ching, nos Vedas, por exemplo, vamos dizer assim, o narrador é onisciente, é o próprio Deus. Então, Deus é onisciente, é absoluto e onisciente, né? Ele é que rege as coisas, os seres e a existência, num todo, né? E, vamos dizer assim, na literatura, por exemplo, né? Literatura e ficção, o narrador também é onisciente. Vamos pegar um clássico aí. Sei lá, vamos pegar o Primo Basílio, do Essa de Queiroz, por exemplo. Você tem o Primo Basílio, né, dois personagens que são essenciais na história. O Primo Basílio e a sua prima, né? A Júlia, que é uma mulher linda, casada com um engenheiro e tal. E você vê que todos os personagens que estão ali dentro da história, eles estão dentro de uma situação. E o único que é onisciente ali é o narrador, né? É o próprio escritor do livro, que é o Essa de Queiroz. E o, você pega ali o Primo Basílio, que é um cara, um sujeito, né, bastante pervertido, bastante até meio psicopata. Ele entende, ele percebe mais a situação que o rodeia e né, o seu entorno. E estando bastante consciente do que ele pode fazer, estando né, muito mal intencionado, né, e bastante consciente de como manipular a situação para que ele né, possa se aproveitar da prima e se safar, né, sair, vamos dizer assim, moralmente ileso, né, assim, sair aparentemente limpo da situação. Então o que, que ele faz? Ele seduz ela. Ela, né, a Júlia e os outros personagens que estão ali na história, eles não têm uma consciência tão abrangente assim. Né? Então eles, vamos dizer assim, eles acabam vamos dizer, caindo né, nessa armadilha, vamos dizer assim. Olhando o livro desse ponto de vista, há muitos outros. O livro ele tem esse é um dos clássicos da literatura portuguesa, ele tem camadas de significado. Mas pegando nesse ponto aí para fazer um comparativo com o Exorcista, tá? Então, a Júlia, né, vamos dizer, no fim do livro, quando o primo já né, picou mula e ela se encontra ali sozinha com o esposo, o que acontece? Havia uma testemunha, apenas uma pessoa a testemunhou né, na sua infidelidade né, conjugal, que era uma governanta, uma empregada que trabalhava né, na casa, que era uma mulher bastante ruim, uma mulher que descobrindo né, as cartas ali tudo, e queria tentar destruir então né, a reputação dela, tentar fazer se separar do marido, enfim, acabar com a vida dela, né? Sobretudo a vida social na época, né? Uma infidelidade ali poderia realmente, né?
trazer muitas desvantagens sociais para a pessoa, né? Mas acaba que essa empregada ela tem um infarto. Então as testemunhas, a única testemunha, né, já não está mais presente. Então a princípio ela se sente aliviada, a Júlia, né? Ela, aquele peso que ela carrega ali por ter, depois que o primo vai embora, né, o primo Basílio vai embora, e ela fica sozinha ali consigo mesma, ela tem até o apoio de amigos, mas no fundo ela está sozinha com a culpa dela, porque nenhum deles sabe exatamente o que aconteceu. Eles a protegem, né, tudo, tem maior consideração por ela, mas não entendem exatamente o que aconteceu. Ninguém chega a ter uma intuição ali, né, do affair, né? E então ela carregando aquela culpa ali, ela tenta fingir que nada está acontecendo. E sendo que a única testemunha, né, que poderia, né, destruí-la já havia falecido, então ela tenta normalizar a coisa. Até que, sem querer, o esposo dela encontra uma carta, né, ela tinha se livrado de todas as cartas, mas ele encontra ainda uma cartinha, acho que é a primeira cartinha que ele tinha, que o primo Basílio havia enviado para ela, e daí ele tem uma leve desconfiança, mas esse não é o teu primo, então o que ele estava fazendo aqui? Quando ele fala isso para a Júlia, toda aquela bagagem, todo aquele peso, né, aquele sentimento de culpa, se torna um verdadeiro demônio. Ele basicamente, ela fica possessa, né, ela fica possuída de um peso de culpa tão intenso que é quase como um demônio entrando nela e destruindo ela. E ela vai agonizando tanto física quanto moralmente, espiritualmente. Ela vai adoecendo, definhando e sofrendo um monte. E o esposo dela fica desesperado. Ele teve uma leve desconfiança apenas. Mas ela não sabendo lidar com a realidade, estando, né, inserida numa situação da qual ela não tem um preparo para lidar, uma realidade na qual ela não tem um preparo, ela não tem preparo nenhum para lidar com a realidade, na verdade. Então, toda aquela carga vem sobre ela, né? Porque ela cria, vamos dizer assim, como diz o professor Olavo de Carvalho, ela cria aquela plateia, né? Uma plateia ali que é como se todo mundo, né, a partir da leve desconfiança do esposo dela, é como se toda a sociedade soubesse, vamos dizer assim, que ela foi uma traidora, que ela foi infiel. Então tudo aquilo que ela acumulou sobrevém e a mata. E o esposo sequer ficou sabendo do que aconteceu. E todas as pessoas ficam horrorizadas com o que acontece, né? E daí no fim das contas ainda o primo passa-se um tempo, ela então é sepultada, o esposo se muda, né, de residência, vai morar em outro lugar, os amigos se dispersam e o primo Basílio volta para a cidade e decide, ainda, a, né, com a sua cara de pau psicopata, ainda querer visitá-la novamente, vai lá e bate na porta. E um vizinho chega até ele e explica toda a situação. Olha, ela adoeceu, morreu, faleceu, o marido já se mudou. E então ele, a princípio, parece que ele vai ter algum. Parece que vai se despertar nele, né, no primo Basílio, algum sentimento de culpa. Ele fica assim meio atônito. Daqui a pouco ele encontra o amigo e já esquece de tudo, saem para beber e começam a fazer piadas da situação. Então, mas o que isso tem a ver com o exorcista? Bom, para explicar o exorcista, em primeiro lugar, tem que colocar ali. Você tem, né, quatro personagens que são fundamentais, né? A mãe e a filha ali, né? A Reagan ali é a mãe dela, né? E os dois padres, o padre Carras e o padre Merrin, né? E você vê que a mãe ali é uma atriz, então ela está no mundo do show business. É uma mulher que vive cercada pelas câmeras, pela fama, né? Pelo sucesso, pela vida boa, né? A princípio, né, a vida dela tá, a filha dela ali tá, elas estão vivendo, vamos dizer, o melhor tipo de vida possível, né? Parece que tudo anda às mil maravilhas. E o início do filme começa já exatamente com o padre Merrin, vamos dizer, lá na Arábia Saudita, se eu não me engano, participando de escavações arqueológicas. Né, você tem lá já na Arábia Saudita, eles já colocam algumas imagens de alguns, né, muçulmanos carregando armas, né, aquelas milícias já ali, né, vamos dizer, mais ou menos aqueles grupos
fanáticos, né, islâmicos, né, pessoas bastante frias, né, que lidam de modo bastante frio com a realidade. Então ele já está num ambiente bastante hostil ao cristianismo, né. E lá pelas tantas ele está lá, o padre Merlin está escalando, né, uma pequena colina e ele dá de cara com uma escultura bastante rústica que expressa a imagem do que seria um demônio, Pazuzu, né, que é mais ou menos assim uma coisa assim, uma mistura, um híbrido assim meio de um inseto com um ser humano, com uma cara, com uma carranca, né, assim. E é uma estátua bastante assustadora, porque é uma coisa bastante rústica, bastante arcaica, né, e bastante decadente. Então ele tem aquela cena, aquela estátua medonha, né, demoníaca, e ele ali encarando ela. E você vê que ele já está com medo, já desde o início. Só o símbolo da coisa já mete medo nele. E nessa mesma cena tem um detalhe: aparecem dois cachorros brigando, né? Os cachorros, assim, quando se estranham, né, aqueles impulsos agressivos ali, os instintos, né, despertam os impulsos agressivos, os bichos se atracam ali e quase se matam. Então você tem aqueles dois bichos ali, né, aqueles dois cachorros, se degladiando ali, duas bestas feras se degladiando, né, assim, em seus impulsos agressivos, bestiais. E você tem, né, então aquele som horroroso dos bichos ali, né, se matando, a cena daquela estátua e o padre Merrin contemplando aquilo ali. Então você tem assim a combinação de um símbolo, né, diabólico, né, junto com aqueles impulsos naturais agressivos, né, e autodestrutivos, né. Aquelas duas coisas parece que se juntam ali. E daí tem aquela estátua ali de Pazuzu, com aquela bocarra, com aquela expressão de escárnio, né? Como se parece que toda aquela cena está dizendo assim, né, do ponto de vista do demônio: vocês não são mais do que meros seres inferiores, né? Vocês são mais ou menos como os animais, como os cachorros. Vocês simplesmente são movidos pelos seus impulsos agressivos, sensuais, papapá. Tanto que a própria estátua, né, ali, né, ela está munida de um pênis, né, ereto, assim, enorme, né? Então, que ele expressa exatamente tudo que é impulso, tudo que é desejo, e tudo isso combinado com o que tem de pior, vamos dizer assim, né, no ser humano, né? Ou seja, pode ser a perversão sexual, a agressão, a hostilidade, a violência, tudo, né, está ali, vamos dizer, vamos dizer, combinado naquele símbolo, naquela estátua. E você pode perceber que a menina, né, a que vai ficar possuída pelo demônio, pelo Pazuzu, seja como for, ela, Reagan, né, você vê que a princípio o que acontece? Ela começa a ficar agressiva, né, vamos dizer assim, exatamente como os cachorros, as duas bestas feras se degladiando lá. Os primeiros impulsos, os primeiros sintomas de uma possessão na menina é exatamente as reações agressivas dela, né, tanto físicas quanto verbais. E ao longo do tempo, na medida que o filme vai desenrolando, na medida que ela vai, né, ficando mais e mais, ela vai se rendendo cada vez mais à possessão, aí sim, né, passa-se daquele impulso, daquela reação agressiva que ela tem, para a própria incorporação do mal ali, né? Então já não há necessidade da agressão, né? O mal já está presente ali nela e fala pelo corpo dela, né? E daí então começam os jogos psíquicos, que são muito piores que a agressão, né? Então os dois padres são ali, eles se veem, né, diante daquela missão de tentar exorcizar, né, aquela criança, salvar aquela criança do mal. Mas como o demônio está falando pela boca da criança, então ele sabe exatamente, né, o que se passa, né, no interior, na alma de cada pessoa. E encarando aqueles dois padres, você vê que exatamente como no começo do filme, né, você tem lá ele encarando, ele já com medo de Pazuzu, né, o demônio já sabe. Desde o início do filme, o demônio já sabe a quem que o padre Merrin
teme, e é a ele que ele se dirige, especialmente, né? Então, ele vai fazendo todos aqueles jogos, né, psíquicos com os dois padres para tentar, vamos dizer assim, fazê-los baixar a guarda, né? Torná-los vítimas, né, das armadilhas do demônio. Né? Mas um detalhe que eu acho também importante, né, vamos dizer assim, frisar, é que os dois padres, por mais que eles sigam todo o protocolo correto ali, né, estabelecido ali pela Igreja Católica de exorcismo, a gente, o que o filme deixa claro ali é que por mais que eles estejam procedendo conforme o rito, eles não logram, né, o exorcismo. Por quê? Não só porque o demônio está fazendo os joguinhos psicológicos que desestabilizam, né, emocionalmente os dois. O padre, o Merrin já tá, ele já entra se borrando de medo, né? Inclusive ele morre, né, ali no próprio quarto. E o padre Carras é aquele cara já tem uma série de problemas emocionais e até sexuais ali, né? Eles deixam claro ali. Então os dois ali estão espiritualmente, emocionalmente, estão despreparados para lidar com a situação. Então o demônio percebe e já deixa. A situação é toda clara. Ele diz assim: não adianta vocês virem com cruz, com água benta, meu filho, porque eu sei que vocês, né, por trás disso aí, vocês têm mais dois seres, né, de carne e osso, tão frágeis quanto essa menina aqui que eu estou possuindo. Então é só no fim do filme, que daí depois que o padre Merrin morre, né, não existe, né, aquela situação, fica uma situação misteriosa, né? O padre Carras sai e fica o padre Merrin lá, sozinho com a menina possuída. Quando ele volta, o padre está caído no chão e a menina está num canto da cama, assim, né, o demôniozinho ali observando, né? Ao longo do filme, dado que a menina estava possuída, no início ela estava extremamente agressiva, fica claro que ou eles tentam deixar a coisa, as situações ali trágicas que ocorrem no filme e que são culpa dela, na verdade não são culpa dela, são culpa do demônio que possui ela. Então eles não colocam, eles deixam assim meio no ar. Foi ela? Não foi ela? O que aconteceu, né? De repente um ator lá morreu, um ator que havia visitado a casa, né, da mãe da Reagan, o cara morreu. Né? O cara foi atirado pela janela. Né? E foi o demônio que fez aquilo, por meio do corpo dela, mas ninguém viu a situação, ninguém foi testemunha, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Eles deixam esse. E a mesma coisa com o Padre Merrin, de repente ele está lá morto, ele cai, né, farto, e o demônio está ali só observando. E aí que o Padre Carras tem a intuição. Pô, nós não vamos conseguir nada, já chegou no limite, acabou, nós estamos despreparados. Então o que ele faz? Ele se auto-sacrifica. Então cata a guria aqui e fala pro demônio: entre em mim, saia dela e entre em mim, possua a mim. Né? Ou seja, no momento que ele se auto-sacrifica, né, em que ele dá a cara a tapa, em que ele põe a perder o seu ser em prol do bem do outro, né, que é o que Jesus explica, né, aquele que perder a sua vida em prol do bem e da verdade do próximo, há de ganhá-la. Né? Então, na medida que ele faz aquilo em que ele se sacrifica, né, o auto-sacrifício, aí sim ele ganha autoridade sobre o mal e o mal sai dela e entra nele. Então é naquele momento que o demônio perde. E daí ele, né, sobrevém então aquele impulso destrutivo, né? Ele observa a menina, ele sabe que ele vai fazer alguma coisa, então antes que o mal se aposse totalmente dele, ele se joga, ele voa pela janela, né? Ele decide se suicidar, né? Para que aquilo termine de uma vez. Mas é claro que, por mais que ele morra, ele salva a menina, ele morre, mas o mal está ali, ele continua ali, ele continua presente, na verdade. Né? O filme deixa claro isso, né? Que o mal está ali, presente, não necessariamente na casa, mas está ali, ele está pairando, ele está sempre, né, pronto para, vamos
vamos dizer assim, entrar em quem quiser deixar que ele entre, né? Vamos dizer assim, como naquele filme lá, Deixe Ela Entrar, né? Quem estiver disposto a isso, ele vai estar ali, ele vai estar sempre, né, espreitando, né? São as armadilhas, né? Então, é mais ou menos isso. E você vê que o filme ele tem um sentido muito cristão, justamente no fim. Parece que o tempo todo você tem uma situação lá, uma pessoa padecendo ali do mal real. Você tem as pessoas em torno dessa pessoa, dessa criança, que são céticas no fim das contas e não sabem o que fazer. E você tem as autoridades clericais, autoridades religiosas, que diante daquilo ali vacilam, né? Assumem o caso, tentam, né, resolver a coisa, mas estão também despreparados de certa forma. E que o único ato, o único gesto que realmente fez a diferença e que realmente produziu bem em todo o filme foi o momento em que ele se auto-sacrifica pelo bem do outro. Então, ele é um filme cristão no fim das contas, né? Ele não é um filme bonito, mas quem disse que o mundo é bonito mesmo, né? Então, é mais ou menos isso, né? E me parece interessante colocar isso aí porque é um filme, não só por ser um clássico, por ser um filme famoso, mas é que as pessoas em geral não estão percebendo isso, né? O filme ele está cheio de símbolos, cheio de, né? Ele está cheio de significados muito profundos, né? Que se ligam uns aos outros, né? E no fim das contas o que prevalece é exatamente, né, a salvação de ambos os lados, né? Tanto da pessoa que estava possuída quanto da pessoa que se sacrificou para exorcizar aquele mal, né? Então, é um filme bastante cristão e eu acho que vale a pena as pessoas assistirem e perceberem isso, né? Então é isso, acho que chega de ficar tagarelando que o vídeo já está longo, né? Isso aí, gente, valeu.